Então, a gente vai trazer agora aqui para vocês 2 caminhos, tá? O primeiro caminho é o focado na palavra-chave, que é isso, né? A gente falou ali de fornecedores, vamos olhar ali na norma o provedor externo, que é direto e rápido. Ou um segundo caminho, ou até mesmo combinado disso, é o focado no contexto, que é mais crítico e estratégico, tá? Então, para a gente conseguir correlacionar a situação com o requisito, existem esses 2 caminhos diferentes, tá? E a gente não diz aqui, tá, gente, o que está certo ou o que está errado. Na verdade, a gente tem que respeitar esses diferentes estilos de raciocínio dos auditores, tá? E não existe mesmo certo e errado. Às vezes, a gente, como auditor, a gente fica muito preocupado que tem que ser certinho o requisito que a gente identificou a conformidade ou a não conformidade. O mais importante é que a gente consiga avaliar, de fato, aquela constatação. Mesmo que o requisito que a gente correlacione não seja o requisito que esteja mais relacionado ao cerne da questão, tá? Isso a gente até já tranquiliza vocês, porque às vezes a gente quer fazer tudo muito certinho e quer acertar também no requisito, mas não é algo que a gente precise, vamos dizer assim, acertar 100%, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro caminho aqui que a gente traz, focado na palavra-chave, direto e rápido. Então, a primeira coisa é analisar com atenção a situação observada. Então, assim, vou trazer outro exemplo aqui. A empresa não possui registro da calibração de instrumentos de medição. Então, eu analisei com atenção e eu realmente constatei que ela não tem esse registro de calibração de instrumentos. Aí, a gente vai para o segundo aqui. Identificar a palavra-chave presente nessa situação. Então, que palavra-chave seria nessa situação que eu falei aqui? Então, uma das palavras-chave é calibração, a gente falou de instrumentos de medição, né? Então, são palavras-chave diante dessa constatação aqui, que na auditoria o auditor verificou isso. Nós, como auditores, verificamos isso. E aí, terceiro item, traduza para o normalês, se necessário. Nesse caso, quando a gente vai lá nas normas, a gente consegue identificar essa palavra-chave. Calibração, medição, a gente já vai falar sobre esse requisito aqui. Mas o que a gente trouxe, né, na simulação, a gente ficou falando para vocês aqui fornecedores, avaliação de fornecedores. Se você joga lá nas normas fornecedores, vocês não encontram. Então, a gente precisa, naquele caso da simulação, traduzir o normalês, é isso. O que é fornecedor? É provedores externos, né? Como está lá no requisito 8.4. Já aqui, calibração, se vocês colocarem aí, fizerem uma pesquisa, vocês vão conseguir achar o requisito aqui, quando a gente fala de calibração e medição, tá? O quarto item aqui, identifique qual requisito da norma está relacionado a essa palavra. Então, quando a gente fala de calibração, a gente pode ir lá na 9001, né? E verificar que o requisito é o 715, recursos de monitoramento e medição. E lá também, se eu não me engano, até estou com ela aqui aberto, tem também a palavra calibração. Quando a gente fala no 7152, tem lá a palavra calibração, rastreabilidade de medição. Então, assim, a gente já conseguiu encontrar de uma forma rápida e direta, vamos dizer assim, a situação ali que a gente está na auditoria. E, por fim, a gente confirma se o requisito fala exatamente sobre o que a situação mostra. Então, não é porque a gente achou a palavra-chave, isso é muito importante, tá, gente? Não é porque a gente achou a palavra-chave que a gente já cravou que é esse requisito. E uma das coisas que eu gosto muito de falar, já para fazer um deparo aqui, quando a gente fala da política, né, de uma forma geral, que as 3 normas falam da importância da gente estabelecer a política. E quando você coloca política, vai aparecer lá o 5.2. Só que o 5.2 é para estabelecer a política. E, às vezes, na auditoria, a situação é relacionada à falta de conscientização da política. Eu vou colocar no 5.2? No requisito 5.2? Não é que esteja errado. Vamos lá de novo falar sobre isso. Não é que esteja errado. Mas se a gente está falando que a gente conversou, fez entrevistas com os colaboradores e a gente verificou que a política está estabelecida, ela foi estabelecida, mas que não existe uma conscientização de uma forma geral e várias situações em diferentes processos, a gente não necessariamente vai colocar no requisito 5.2, a gente vai lá para o requisito 7, que fala de conscientização, tá? Então, por isso que é importante aqui no 5, a gente confirmar se o requisito fala exatamente sobre o que a situação mostra ali para a gente. Então, só trouxe um outro exemplo para facilitar o entendimento. Combinado, gente? Alguma dúvida aqui nesse primeiro caminho, focado na palavra-chave? Então, vamos lá para o segundo caminho.
tá? Então, só para complementar o que a Fê falou aqui, esse caminho ele é ideal para quem tem uma boa memorização da norma e tem essa facilidade de identificar e fazer essa tradução do real para o normalês, tá? Por isso que a gente fala que existem vários caminhos e depende muito do jeito mesmo do auditor, tá? Não tem certo e errado. A vantagem dele, obviamente, é que ele é mais rápido e objetivo, ele é direto e rápido. Você, inclusive, pode fazer uma busca lá no PDF para encontrar isso, mas ele também pode levar a essas interpretações que a Fê falou aqui, né, superficiais, se a gente usar ele sozinho ali e não fizer essa confirmação, tá? Então, mas é um caminho que pode ser usado por vocês. A gente gosta de facilitar a vida aqui de vocês. Qual é o segundo caminho? Que é o focado no contexto, que é um caminho mais crítico, vai precisar de uma análise maior, né, enfim, você tem um perfil mais analítico, em situações que sejam mais complexas ou mais ambíguas, tá? E ele é um caminho mais estratégico. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui, né? Primeiro passo, a gente vai entender o processo e o contexto. Como assim, Ana? O que realmente está acontecendo aqui? Que processo que é esse? Qual é a situação que está ocorrendo, tá? Para depois eu analisar esses impactos dessa situação. Será que isso impacta a qualidade, ao meio ambiente, a segurança do trabalho? Então, eu vou ter, a partir daqui, eu começo a identificar qual é o cerne daquela questão, né? Ou seja, que norma que eu estou trazendo ali, ou impacta em tudo, então eu estou falando da gestão integrada, então eu preciso analisar esse impacto, beleza? Depois, eu vou localizar qual etapa do sistema de gestão aquela situação está envolvida. Então, isso faz parte do planejamento, ou seja, eu estou falando aqui de estabelecimento de objetivos, eu estou falando aqui de estabelecimento da política, ou seja, são coisas relacionadas ao planejamento, ou a gente está falando de execução, então, ali, do processo produtivo em si, enfim, de situações de emergência, que são execuções ali do meu sistema de gestão. Ou aquilo está na minha análise de desempenho, ou seja, no meu controle. Eu estou falando de auditorias, estou falando de análises críticas, eu estou falando enfim, de coisas que vão analisar o meu sistema de gestão, ou eu estou falando de melhorias, ou seja, não conformidades. Então, basicamente, aqui eu estou verificando em que etapa do PDCA eu estou com aquela situação, beleza? Porque isso já me dá um cheiro de qual requisito eu vou olhar. Então, a gente sabe que ele é do 4 ao 10, certo? Se vocês lembram lá, assistiram o pai, bonitinho, a gente tem os primeiros requisitos como requisitos de planejamento. Então, do 4 ao 7, são requisitos de planejamento. Então, se isso está mais voltado para planejamento, provavelmente vai estar ali dentro daqueles requisitos. Se eu tenho requisitos mais voltados para execução, provavelmente ele vai estar ali no 8. Se eu tenho mais de análise, vai estar no 9. Se eu tenho mais de melhoria, vai estar no 10. Então, aqui a gente começa a ter uma indicação de onde ele pode estar, tá? Para depois eu identificar qual é o assunto. E aí eu começo a juntar um pouco do primeiro caminho ali, né? Ou seja, o que a norma quer prevenir, o que é garantir, é melhorar a parte do sistema, qual é o assunto relacionado àquela temática, né? Eu identifiquei onde ele está e qual é o assunto dele. Eles estão, a gente está falando de medição, a gente está falando de política, a gente está falando de quê, né? Então, basicamente, a gente identifica aqui o assunto. A partir de todo esse raciocínio, então, existe um raciocínio, uma análise crítica por trás disso, a gente vai identificar qual ou quais requisitos vão se conectar com esse assunto que a gente está analisando ali. E aí a gente vai confirmar esse requisito ali na norma. Tá? Parece um pouco mais complexo esse segundo caminho? Parece. Mas tem gente que, de novo, né, a gente está falando de perfis. Tem gente que é mais analítica, que gosta de pensar um pouco mais, que vai verificar, e é mais fácil pensar dessa maneira. Por isso que a gente traz esses dois caminhos aqui para vocês, tá? Porque aqui você vai aprofundar o seu pensamento e vai evitar também essas interpretações mais automáticas, beleza?
E, obviamente, o contra aqui é que, sim, é um caminho que leva mais tempo para quem ainda não tem essa prática de identificar, isso aqui está no planejamento, isso aqui está na execução, isso aqui está na... Então, para quem não tem essa vivência, ainda é um pouquinho mais difícil, mais demorado, tá? Mas é um caminho viável para se você não tem facilidade também de achar essa palavra-chave logo de cara, beleza? Então, deu para entender, gente? Conseguiram compreender esses dois caminhos aí?